O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter na corte os processos de réus que têm foro especial por causa da função que exercem. O voto do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, formou a maioria para ampliar o foro. Os casos em que os políticos vão ser julgados diretamente pelo STF e não nas outras instâncias. Hoje, se um político com foro no STF, como ministros, senadores e deputados, comete um crime como homicídio, furto, sequestro sem relação com o cargo ou mandato, a investigação fica na primeira instância da Justiça. Já se o crime tem relação com o mandato ou a função, qualquer que seja o delito, corrupção, por exemplo, o caso fica no Supremo. Mas isso só enquanto durar o mandato. É esse ponto a ampliação do foro, se a investigação deve permanecer no Supremo, mesmo quando o político deixar o cargo, que o Supremo está decidindo. A proposta para mudar a atual regra do foro privilegiado é do ministro Gilmar Mendes. O decano é relator de 2 casos. Um deles, o do senador Zequinha Marinho, do Podemos. Ele é réu acusado de rachadinha quando era deputado federal. Renunciou para ser vice-governador do Pará e perdeu o foro no STF. O caso tem 11 anos e já passou pelo Supremo, foi à segunda instância no Tribunal Regional Federal em Brasília, depois desceu à primeira instância na Justiça Federal no Pará e agora está na Justiça Federal em Brasília. A defesa nega as acusações de rachadinha e quer levar o caso da Justiça Federal de volta para o Supremo. Já a ex-senadora Rose de Freitas, do MDB, é suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O mandato dela terminou em 2022. No ano seguinte, o Supremo encaminhou o caso para a Justiça do Espírito Santo. A defesa da ex-senadora nega as acusações e recorreu. Quer que o STF arquive o caso. Com o novo entendimento, os casos de Zequinha Marinho e Rose de Freitas ficarão no Supremo. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes defendeu que permaneçam no Supremo todos os supostos crimes praticados no exercício da função e mesmo após a autoridade deixar o cargo. Isso vale para os casos de renúncia, não reeleição e cassação. E também para os inquéritos ou ações penais iniciados depois do fim do mandato. Segundo Gilmar Mendes, o foro privilegiado é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio. Por isso, deve permanecer no Supremo, mesmo com afastamento ou fim da função. Ao apresentar seu voto no plenário virtual, o ministro Barroso concordou com Gilmar de que o envio do caso a outra instância, quando o mandato se encerra, leva a demora a uma resposta da Justiça. Barroso escreveu que esse sobe e desce processual produzia evidente prejuízo para o encerramento das investigações, afetando a eficácia e a credibilidade do sistema penal. Além de Mendes e Barroso, já votaram no plenário virtual os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Todos pela ampliação do foro. Ainda faltam os votos de 5 ministros. Os ministros do Supremo consideram que a atual regra, com casos saindo do STF e indo para instâncias inferiores, permite a investigados usar recursos legais para arrastar os processos por anos, o que, em muitos casos, leva à prescrição, quando não há mais possibilidade de se aplicar uma punição. Com a mudança, os ministros acreditam que as apurações serão concluídas mais rapidamente. Logo após o voto do presidente do Supremo, o ministro Barroso, o ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, pediu vista, mais tempo para análise. Hoje, cerca de 50 inquéritos apenas contra políticos estão em andamento no STF.